abrir aí. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor. 5 minutinhos antes, vamos fazer um teste ao vivo, lógico, teste de som. Nossa irmã Iani está com o celular, ligando o celular, para ver se o nosso som está audível. A imagem não tem jeito, é essa mesmo, não tem como. Deve estar bom, porque eu estou vendo de lá, estou ouvindo de lá aqui, quer dizer. Então, é isto. A gente faz sempre com o costume do celular, a câmera frontal, e é um sistema. Agora estamos com a câmera traseira do celular. Então, fica um tanto quanto estranho falar para as costas do celular. Mas nós vamos tentando aperfeiçoar, melhorar, mas um melhorar dentro de uma determinada qualidade. E é sobre isso que eu gostaria de falar nesta noite. Buscar uma melhora, mas com qualidade. Vamos falar sobre isso, vamos tentar. Algo que está nos preocupa, vamos dizer assim. Nós que temos uma determinada idade, não muita, mas temos um determinado tempo trabalhando no Evangelho. E eu gostaria de falar nessa noite sobre outro Evangelho. E vou usar como referência a carta escrita à Igreja da Galácia, daqui a pouco. A carta escrita da Galácia, no capítulo de número 1, versículos de 6 a 10, onde o apóstolo Paulo ele fala sobre a inconstância dos Gálatas. Na minha versão que estou usando, está escrito desta maneira: maravilho-me que de tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como vô-lo dissemos, agora de novo também vô-lo digo: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. Por que persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. E eu coloquei este título, outro evangelho. Uma introdução, geralmente nós nos preocupamos com as denominações heréticas, as falsas religiões, os falsos livros que são apresentados pelas falsas religiões, mas nunca nos preocupamos com este problema vindo do nosso meio, surgindo no nosso meio, sendo trazido pelo nosso meio. E muitas vezes nós não nos preocupamos com isso. Ficamos preocupados com denominação A, denominação B, com ideia A, com ideia B, com livro A, com livro B, mas nunca nos preocupamos, vamos dizer, seriamente quando o problema está, vamos dizer assim, dentro da nossa casa. Deixa eu simplificar. Seria mais ou menos assim: eu me preocupo com um problema na casa do vizinho, mas eu nunca acho que esse problema vai vir para dentro da minha casa. Esse problema vai acontecer comigo, vai acontecer com alguém da minha família, vai acontecer com alguém da minha parentela. Eu sempre acho, nós temos o costume de achar, de pensar que o problema sempre vai ser no vizinho, sei lá, quando eu digo vizinho, digo alguém próximo. Não estou falando da pessoa que mora do meu lado. Eu sempre acho que o problema sempre vai surgir ou vai estar dentro da casa de A e de B, nunca da minha. Mas eu estava pensando sobre isto. E Paulo fala 2 vezes aos Gálatas sobre outro evangelho. Sobre outro evangelho. E a nossa preocupação é que pregar o evangelho é atrair pessoas
a Cristo. Este A deve ser traseado porque é para Cristo. Trazer pessoas para Cristo. Anunciar o Evangelho para que pessoas se convertam. Ora, e para isso, uma outra coisa interessante que nós usamos é o apelo. É o apelo. E é aqui que eu vou me deter, nestas duas palavras, nessas duas ações, vamos dizer assim, e tentar responder a uma pergunta. Será que os fins realmente justificam os meios ou não? Os fins justificam os meios. Vejam bem, quando nós fazemos o apelo, eu combinei com a irmã Eni que nós não usaríamos muito tempo hoje, muitos minutos. Quando nós anunciamos o Evangelho, vamos dizer, as boas novas em si, como disse o apóstolo Paulo, nós usamos algo chamado apelo. Apelo que no dicionário está escrito como chamamento ou convocação. Ora, o apelo, você está anunciando o Evangelho e você faz um apelo, convoca, você chama a pessoa se ela tem ou se ela gostaria, algumas denominações não gostam disso, de aceitar a Jesus como Salvador. É óbvio que se ela não foi tocada pelo Espírito Santo, ela vai dizer não. Ela vai dizer, eu já aceitei a Jesus, eu já fiz isso, eu já sou crente. Quer dizer, existem muitas formas da pessoa, nós humanos, escaparmos de determinados apelos, de determinadas convocações, Mas não é esta a minha preocupação. Não é esta a minha preocupação. A minha preocupação está em outra coisa. Vejam bem que eu disse que o apelo é um chamamento para atrair as pessoas para Cristo. Atrair as pessoas para Cristo. Porém, o que nós temos notado nos dias de hoje é que o apelo está sendo trocado pela apelação, pelo apelativo. Veja bem, é aqui que está o problema. Por isso que eu perguntei, os fins justificam os meios? Será? Por quê? Porque apelo é chamada. O apelo é chamada. E é quando nós anunciamos a Cristo e fazemos o apelo. É quando nós anunciamos o Evangelho. Um Evangelho puro, simples, um Evangelho da salvação. O Evangelho que não promete mundos e fundos, pelo contrário, o Evangelho que promete a entrada de Cristo na minha vida e a minha vida sendo transformada por esta participação divina. Este é o apelo para a salvação. Porém, o que nós temos visto nos dias de hoje, e eu vou pedir para a manhã focar mais no meio aqui da lousa e vou vir para o lado de cá. Vejam bem, ficou certinho? Vejam bem, o apelo, como eu estava dizendo, talvez agora você não precisa me ver, você ouvindo a minha voz já está muito bom. O apelo para atrair pessoas para Cristo é porque nós estamos procurando o quê? Uma qualidade de vida diferente, uma qualidade... e nesta procura da qualidade, nós temos notado nos dias de hoje que o apelo já não é mais um apelo, mas é algo apelativo. As pessoas não usam mais o apelo, simplesmente você quer aceitar a Jesus como Salvador. Você sentiu no coração, Deus tocou em você para que você o recebesse como Salvador. Não, mas estamos vendo uma forma de apelação, um apelativo muito grande, que é o quê? O que é apelativo? Segundo o dicionário, a palavra apelativo, ela traz o quê? Lançar mão de artifícios ou recursos. Veja bem, lançar mão de artifícios e recursos. Agora vamos para os fins. Obviamente que nada nos deixa ou nos impede de nós usarmos meios, formas, fórmulas, estratégias, desde que isto não saia da área do apelo para dentro da área do apelativo. O que é o apelativo? Artifícios e recursos excessivos, por vezes
antiéticos. É aqui que está o problema. A pessoa, no afã de melhorar, talvez, não a qualidade, mas a quantidade de membros, de pessoas, sei lá do que, qual é a visão que ele tem, ele usa este método ao invés de apelo, que seria a pregação pura e simples do Evangelho. Veja que o Evangelho ele é tão simples que Cristo se fez homem e habitou entre nós, ele falou a nossa língua, ele comeu a nossa comida, ele bebeu a nossa água, ele dormiu o nosso sono, ele chorou as nossas lágrimas, ele se fez homem para que nós entendêssemos, para que para nós se tornasse de forma mais clara o Evangelho, as boas novas de Deus para a nossa vida. Mas nós vemos que nos dias de hoje, nesta necessidade, nessa corrida que nós vemos, nessas disputas que nós vemos, passaram a ser disputas, nós vemos que as pessoas, ao invés de fazer o apelo, eles estão apelando. Muitos lugares estão apelando, pregadores, pastores, sei lá o quê, qual seja o título, qual seja a denominação, qual seja a placa, não me interessa. Mas estão lançando mão de artifícios e recursos excessivos ou por vezes até antiéticos. E isso não tem criado qualquer tipo de vergonha nas pessoas. As pessoas não estão se preocupando com o que eles estão fazendo. Se está na Bíblia ou não, se Jesus pregou isso ou não, se faz parte do escopo doutrinário da igreja ou não, eles simplesmente estão fazendo. Por quê? Porque não é mais qualidade, agora é quantidade. Quantidade, as pessoas querem apresentar-se como os dirigentes, os regentes dos maiores grupos, das maiores igrejas, dos maiores isso, do maior aquilo, e não está se preocupando. Não está se preocupando. Veja que no começo eu disse que nós nos preocupamos do outro evangelho, vide heresias, denominações heréticas, igrejas heréticas, espúrias, pregações não canônicas. E voltando àquele pensamento, nós achamos que muitas vezes o problema só está na casa do vizinho, só cai na casa de A e de B, nunca acontece conosco. E nós não nos preocupamos. Porém, o outro evangelho que Paulo diz, ele está entrando nas nossas denominações com uma facilidade muito grande. Aí você pode dizer assim, mas irmão Maurício, qual é o apelativo? Por quê? Quais são esses artifícios e recursos excessivos e por vezes até antiéticos, antibíblicos, anti tudo aquilo que Cristo, que os apóstolos pregaram? Nós vemos hoje verdadeiros, não sei qual termo usar, mas vamos mais adiante, porque eu combinei com a minha esposa que eu não ia tomar muito tempo. Mas parece que você já conseguiu, eu espero que você já tenha conseguido. Eu tenho ouvido homens se preocuparem com fundos musicais e isso, aquilo. Eles vão introduzindo, e eu vou falar sobre esse outro evangelho, e as formas que ele entra em algumas denominações, na maioria das denominações históricas, centenárias, denominações que outrora eram referências, eram exemplos, mas que hoje em dia, infelizmente, ficaram parecido com tudo que já existia. Coisas que falavam mal, que reclamavam, que até traziam para os cultos de ensino para que os membros da igreja não procedessem da mesma maneira, porém, agora simplesmente abriram as portas, escancararam as portas para esse tipo de coisa. É aí que está a preocupação. O outro evangelho. Porque o evangelho é boas novas para a salvação. E esse outro evangelho? Qual é o objetivo? Qual é o efeito deste outro evangelho? Dessa boa nova, que não é boa nova, que não tem nada a ver com as boas novas pregadas por Cristo, pelos apóstolos, não foram ensinadas, são coisas espúrias, são doutrinas espúrias, não canônicas, são heresias. Mas os fins justificam os meios.
Será que os fins justificam realmente os meios? Como que o evangelho hoje, outro evangelho está sendo introduzido nas denominações? Eu não vou falar na igreja, porque é a igreja que vai morar no céu, essa não entra o pecado. Jesus Cristo disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja, mas não é a denominação, a igreja que vai morar no céu, a universal Assembleia dos Santos, a noiva do Cordeiro, a que foi lavada no sangue do Cordeiro. Esta vai morar no céu, ela é feita, ela é de todos os homens, de todas as raças, tribos, línguas e nações, de todos os países do mundo, de todas as faixas etárias, de todas as faixas econômicas, de todas as etnias. Essa é a igreja que vai morar no céu. Quando ele fala que a porta do inferno não prevalece contra a igreja, na declaração de Pedro, ele está falando da igreja que vai morar no céu, da noiva de Cristo. Da noiva de Cristo. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Quais são os artifícios? Talvez você já tenha visto, eu não vou ficar citando. Tem pessoas que perdem tempo citando isso e aquilo que as coisas fazem. O problema é de quem está na frente dela. Veja que quando as cartas do Apocalipse são escritas, quando o anjo dita as cartas para João, ele não manda para a igreja, ele não manda para os membros da igreja, ele manda para os anjos da igreja. Ora, e é quase senso comum que os anjos da igreja que recebem as cartas são os pastores da igreja. Eu digo quase senso comum, porque dizem que toda, como é que diz? Tudo que combina é burrice. Esqueci o nome, vou lembrar, daqui a pouco eu te falo. Não há um senso comum. E isso foi vindo no decorrer dos tempos. Por quê? Porque era uma só fé, um só batismo, um só pensamento. Mas os tempos foram passando e foram surgindo estes grandes pregadores, esses inventores de doutrinas, de quebras de paradigmas, de quebras de pensamento. Agora querem reformular a Bíblia. E não foi um qualquer quem deu a ideia. Se diz pastor, bispo, apóstolo e esse monte de coisa que eles falam. Veja que o ataque principal à Bíblia não está vindo de fora. Não é aquela senhora querendo modificar a Bíblia, não é aquele outro senhor, mas pastores estão querendo modificar. Não muitos, mas tem. Mas nada se começa com muito, tudo se começa com pouco. Você já notou? Tudo se começa com coisinha, porque você não vai se preocupar. É tão pouco que você não vai se preocupar. É tão pouco veneno que quando for ver, ele já fez efeito, ele já matou. Mas foi um pouquinho por dia, um pouquinho a cada dia que foi sendo posto na água, na comida, na bebida, sei lá, em qualquer lugar. É quase que imperceptível, não muda nem o gosto. E nós vemos que hoje em dia existem coisas que começaram assim no nosso meio. Quando eu digo nosso meio, estou falando dos cristãos evangélicos, cristãos protestantes, tudo começou pequeno. Sabe, um negocinho diferente ali, uma coisinha diferente. Onde que esse evangelho vai sendo colocado? Vejam bem, onde que esse outro evangelho está sendo colocado? Nós vemos nas homilias. Vejam bem, o apelativo nas homilias, a liturgia já não é mais a mesma. Passou a ser um espetáculo, passou a ser uma coisa esdrúxula, inexistente. A liturgia, a homilia, a homilética, a forma de pregar, a forma de se instruir, de transmitir o conhecimento já não é mais o mesmo. Antigamente bastava, sei lá, uma caixa de maçãs, de fruta vazia, e um homem subia em cima dessa caixa e tomava nas suas mãos um compêndio mais ou menos parecido com este. Ele não precisava nem de microfones. Hoje são verdadeiros shows. Não vou falar pirotécnico, porque pirotecnia envolve pira, fogo. Não vou usar esse termo. Mas são verdadeiros espetáculos, shows. Veja, um outro evangelho está entrando através da homilia. E o interessante é que abrem até a Bíblia, leem o versículo, mas fogem totalmente. Antigamente nós chamávamos de concha de retalho.
Começa falando de crocodilo e aí termina falando de cocô de grilo. É um monte de coisa misturada que ninguém sabe, não tem um introito, não tem uma divisão, 2, 3 divisões, não tem uma conclusão, não tem uma direção. Agora veja bem, esse outro evangelho, o apelativo, esses artifícios até antiéticos nas pregações, nas músicas, que nós antigamente chamávamos de hinos, mas hoje não passam de cantigas de crente. Repetimos e falamos, e os pregadores e os ensinadores, não que eu esteja me colocando nessa situação, mas vejam bem, já não há mais já não é centrípeto. Cristo já não é cristocêntrico. É um culto, as músicas, as pregações já não fazem mais um apelo, já não fazem o apelo para atrair as pessoas. Não indicam o pecado, a condenação dele, não, mas colocam o homem como um coitadinho. O homem como um ser que precisa, que merece tudo, que pode tudo, que tem direito a tudo. Mas não era este evangelho que Jesus Cristo pregava. Por isso que Jesus apelava. Ele fazia o convite, ele chamava as pessoas, ele convocava, vinde a mim. Hoje não, hoje nós apelamos. E aqui, olha, excessos e antiéticos. Como que ele está entrando? Primeiro, através das homilias, das pregações, dos anúncios, da liturgia. Quando eu digo liturgia, é desde da saudação da igreja até a bênção apostólica no fim do culto, a liturgia, o decorrer, o correr do culto, o andar do culto, que culmina, lógico que o culto, qual é o ponto central do culto? É a pregação. Hoje não, hoje são músicas intermináveis, cantores intermináveis. E na hora da homilia, da pregação, é 15, 20 minutos e trazem uma água com açúcar, uma água de batata. E o homem tem que aceitar a Jesus, senão coitadinho de Jesus, senão coitadinho de Deus. Ei, não é por aí. Isso é outro evangelho. Nós podemos ir mais para frente? Onde está o outro evangelho? É um outro evangelho visual. A estrutura, esse visual aqui eu dividi em dois, ó, estrutura e apresentação visual. Estrutura, hoje nós temos estruturas magnânimas, dignas de... Existem cidades que não têm uma agência bancária, mas a igreja que tem lá vale por um palácio. Deus merece o melhor? Sim. Os crentes merecem o melhor? Sim. Mas existem coisas, meus queridos irmãos, existem estruturas que não condizem com a realidade. Veja, existem estruturas que assustam. A pessoa não entra lá porque ele olha para aquilo e diz, quem sou eu para entrar num lugar desse? Ah, mas como assim, irmão Maurício? Eu estive numa denominação com um amigo, hoje aposentado, nós trabalhamos juntos. Para começar, nós dois já éramos diferentes de todos os que tinham lá. E ele olhou para mim e disse, sabe por que eu nunca vim aqui? Eu disse, não, me explica. Ele disse, porque para a cidade essa igreja é uma igreja para ricos. Veja, assusta a pessoa. E isso é uma barreira para atrair pessoas para Cristo. Por que Jesus Cristo atraía? Por que a igreja do início atraía? Por que as congregações antigamente atraíam? Porque eram coisas simples, eram coisas singelas, e os simples são atraídos. Mas hoje não, nós temos que apresentar quem nós somos. Nós não somos quem é Deus. Veja bem, muitas vezes no visual, o outro evangelho, nas estruturas, essas estruturas dividem. Dividem. Por que dividem? Porque as pessoas vão querer se comportar, se portar, se vestir conforme a magnitude do templo, a magnitude. Quem é que vai querer ir de chinela? Eu me preocupei, mas agora eu vou mostrar. Me preocupei que não aparecesse a minha chinela, a minha placata. Mas agora eu vou mostrar quem é que vai para a igreja, em determinadas igrejas, e entrar de chinela. Veja bem, esse outro evangelho visual, essa estrutura divide. Essa estrutura passa uma ideia errada. Olha a ideia desse irmão amigo meu. Eu nunca pisei aqui porque para a cidade, não era só para ele.
Nós moramos numa cidade simples do interior. Eu moro num lugar mais simples ainda, eu moro no interior do interior, já falei isso para vocês. Eu moro na área rural. Agora imagina uma igreja com isso, com aquilo, o que vai fazer? Ao invés de suscitar alegria e vontade, vai dizer assim, ah lá, tá vendo? Depois dizem que não tem dinheiro. Nós aqui não temos dinheiro para comprar um pedaço de mandioca, um quilo de batata, mas olha o tamanho daquilo ali. Quem usava isso aí antigamente, no início de tudo, é aquela igreja que você vai, o cabra está vestido de púrpura, embaixo tem uma camisa branca, por cima tem um não sei o quê, o outro tem uma estola, tem não sei o quê. São inúmeras cores para chamar atenção. Jesus Cristo, ele dizia assim, o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Quando vocês forem viajar, não carreguem 2 túnicas, não carreguem 2 disso, 2 daquilo, mas hoje não. Hoje qualquer coisa que a gente vai fazer de um dia, 2, tem que levar um carro só para levar as malas, de tanto que se leva para se apresentar. Meu terno, meu paletó tem que condizer com o tamanho do púlpito, com a qualidade do piso que está sendo posto no púlpito, as cadeiras que estão no púlpito. Os irmãos se preocupam com a vestimenta por causa da bancada nova da igreja, por causa disso, por causa daquilo. A estrutura causa essa divisão, é um evangelho diferente. Veja que eu falei da estrutura, e dentro do visual, o que acontece? A apresentação vira um desfile. Os crentes já não vão mais para adorar a Deus. Não, eles vão para mostrar os novos sapatos, os novos ternos, os novos vestidos, o novo corte de cabelo, o novo isso, o novo aquilo, o novo carrinho do bebê, o novo. Esse aqui dá um problema grande, porque muita gente, para se apresentar, para se enquadrar nesse novo evangelho, aí o cartão de crédito vai para o espaço, o talão de cheque vai para o espaço, ele vai se endividar. Por quê? Porque é caro. É caro. Você não vai comprar um terno mais ou menos garboso aí por R$300. Não existe mais. Ora, meu amigo, o irmão ganha o salário mínimo. E desse salário mínimo, uma parte não é dele. Mas aí depois quer cobrar dele, porque ele não consegue manter nem a casa. Ele está tão cheio de dívida para se apresentar nos shows, que já não são mais cultos, é outro evangelho, dessa estrutura visual, que ele já não consegue mais manter nem sua própria casa, porque o cartão já foi para o espaço. Porque se ele for com uma velha... Eu já ouvi isso. Chamaram meu terno de jabazão. Falaram assim para mim, você não tem vergonha de usar esse jabazão e os nossos pastores de taquetel? Eu falei, que diacho é taquetel? Não sei o que é. Mas isso faz bastante tempo. Mas eu tive uma saída. E quando o taquetel abre a boca, sai alguma coisa? E o jabazão, quando abre a boca, acontece alguma coisa? Essa é a diferença. Essa é a diferença. Nós vamos chegar nessa conclusão. Veja, dentro dos exageros, dos excessos, por causa desse outro evangelho apelativo, que não tem nada a ver de apelo, e você vai ver que os fins não justificam os meios, Você vai ver isso aqui, olha, propagandas exageradas da igreja, da denominação, vamos dizer assim. Ninguém posta a foto do culto de sexta-feira de doutrina, porque tem 2, 3. Ninguém posta a foto do culto de ensino da terça-feira, ou da quinta-feira, ou da quarta-feira, porque vem 4, 5 irmãos. Geralmente, os que não entram desse visual, eles não se encaixam aqui. É por isso que eles estão lá todos os dias. Mas no domingo é um show. Rubinho está dando a paz do Senhor. Pai do Senhor, Rubinho, você está bem? Vi você esses dias, hein? Tá trabalhando bastante, irmão. Deus abençoe, meu amigo. Vejam bem, dentro desses exageros, propagandas enganosas. É fácil postar o culto do dia da festa. Ora, tem 4 ou 5 congregações lá dentro. Tem 4 ou 5 denominações convidadas, tem pregador convidado, tem janta no final. Isso é fácil. Propagandas exageradas. Isso é antiético, é até anticristão isso. Sabe, os exageros. Pintam aquela denominação A, B, como se fosse a melhor da cidade, a melhor do estado.
Mas será que é realmente? Veja bem, quando eu coloquei aqui, talvez você está olhando, você quer que eu fale disso aqui também? Veja, quando ele fala além, que vai além, na nossa versão, a Almeida Corrigida e Fiel, ele está dizendo, na King James diz um evangelho diferente. Ora, e para ser diferente não precisa pegar outro livro. Você pode pegar as palavras e simplesmente mudar a vírgula. Veja, tem uma falsa denominação que pega o evangelho. Jesus diz assim ao ladrão da cruz. Quando ele diz assim, você não tem medo? Nós estamos aqui porque merecemos, esse aqui justo nada fez. Jesus Cristo olhou para ele e disse, assim te digo, ainda hoje estará comigo no paraíso. Veja bem, assim te digo, vírgula, ainda hoje estará comigo no paraíso. Tem uma falsa denominação que ela troca a vírgula de lugar. Aí fica assim te digo ainda hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. Mas, quer dizer, essa vírgula mudou o tempo. Mudou o tempo de estar com Cristo no paraíso. Jesus fala para aquele ladrão da cruz, ainda hoje estarás comigo. O hoje foi a hora, Jesus entrega a sua vida, na hora do sacrifício. Mas o ladrão pode ter demorado um pouco mais para morrer. Porque teve pessoas, segundo a história, que levaram uma semana mais. Por isso era quebrado os joelhos. Para que a pessoa perdesse o sustento e ele sofresse mais hemorragias, mais dores, mais câimbras e ele morresse mais facilmente. Alguns chegaram ao ponto de animais, pássaros, comerem os seus olhos. E eles ainda estavam vivos. Tinha pessoas que duravam um tempo na cruz. Mas Jesus disse, ainda hoje você vai estar comigo. Mas essa denominação, falsa denominação, uma falsa religião, ela muda a vírgula de lugar e fica assim te digo ainda hoje. Quer dizer, eu te falo agora que você, vírgula, aí estará comigo no paraíso. Olha o tempo. O tempo já foi tirado. Esse agora ainda hoje ficou, ainda hoje nós estamos conversando aqui. Mas você um dia vai estar comigo no paraíso. Veja, King James, a versão americana, ela traz diferente no lugar de vá além. Um evangelho além. Ou na King James está diferente do que que nós temos vos ensinado. Então, outra coisa, a propaganda é exagerada das igrejas. As pessoas anunciam, sei lá, se quiser virar um pouquinho mais para cá, vai me ajudar também. Já estamos encerrando, já estou encerrando, eu não sei quantos minutos. Eu falei para ela, nós combinamos, ficou legalzinho aqui? Falta 3 minutos? Não. Ah, sim, faz 30 minutos. Meu Deus. As minhas filhas dizem, você fala, hein, pai? Falei, olha, tem lugar. Paulo Alves, está dando a paz. Pai do Senhor, pastor Paulo, Deus abençoe. Veja bem, esse além que a King James traz como um evangelho diferente, as pessoas estão usando esses artifícios, esses excessos, esses antiéticos, essas liturgias, essa estrutura, essa apresentação visual, a propaganda exagerada das igrejas. Para quê? Para simplesmente se parecer com o mundo, para atrair o mundo. Ora, Jesus nunca pregou isso. Alguns usam até que Paulo disse, não seja isso para ganhar aquilo. Não foi isso que Paulo disse. Me faço disso para ganhar aquilo. Tinha uma determinada denominação falsa, herética, foi perseguida não, foi justamente fechada. E ela tinha uma pregação chamada evangelismo coquete. Depois você procura sobre isso. Hoje ela tem um outro nome. Tem que tomar cuidado. É igual empresas que devem, né? Ao invés de pagar, ela simplesmente muda a sua razão social. Quer dizer, troca de nome. Pronto. Agora cria um outro sistema. Então tem lugares que está assim, ele tinha um nome antigamente, mas como ficou mal, a pregação mal, a doutrina, os ensinamentos, a heresia, troca de nome. Mas, vamos dizer assim, continua sendo a mesma coisa. Então se parecem com o mundo para atrair o mundo. Porém o apelo era justamente para atrair as pessoas a Cristo. O apelo. Mas não a apelação. Isso aqui, parecer com o mundo... Aparecer com o mundo, isso é apelação, não é apelo, não é um chamamento, não é uma convocação, não é um convite. É uma apelação, é um exagero, é algo diferente, é um evangelho diferente.
Ah, não, porque senão não vai vir fulano, senão não vai vir cicrano, senão as pessoas assim de uma determinada classe social. Ora, Jesus Cristo, quando ele quer tocar, veja bem o outro, para encerrar, o outro evangelho. O problema do outro evangelho está aqui, ó, em João 17, de 7 a 11. A palavra convencer é mudar, é fazer a pessoa convencer, converter, mudar de caminho. Veja que não é o pastor, não é a estrutura da igreja, não é a liturgia, não é as propagandas no Face, no Instagram, como que você pagar para fazer propaganda da sua igreja? Não. Aqui está o poder do convencimento, o evangelho que salva, que cura, que batiza com o Espírito Santo, o evangelho que diz que Jesus vai voltar para nos buscar. Está aqui, ó. Veja bem, no capítulo 16 de João, no versículo, eu tenho mais 10 minutinhos, aí eu procuro na Bíblia, deixa eu ver se eu acho, deixa eu ver se eu ainda consigo achar. No Evangelho de João, no capítulo 16, passei, né? Essa Bíblia aqui eu ganhei de presente, faz tempo. Capítulo 16 de João, se eu não errei a referência, não, errei mesmo. Bom, mas você deve conhecer, né? Que isso é bom, errei, não vou apagar, por isso que é bom ouvir. Tem gente que muda, né? Edita os erros, errei. Então não é João 16, de 7 a 11, mas está ali. Veja que ele diz que quem convence o homem do pecado, do juízo e da justiça, quem é? É o pastor da igreja? É a estrutura da igreja monumental, fenomenal? Quem é que convence o homem? Quem é que salva? Quem é que converte? Quem é que transforma? Seja dentro de um palácio, seja debaixo de um pé de bananeira, de um pé de manga. Deus queira que não esteja carregado de manga. Mas quem é que convence? O homem do pecado, do juízo e da justiça. A Bíblia diz que é o Espírito Santo de Deus. Ora, e existem pessoas, existem locais, lugares, que o Espírito Santo já se retirou faz tempo. Como é que você pode dizer isso, irmão Maurício? Ora, você vê pelo andamento, você já não tem mais. Você vê que tudo é meramente um show, é algo coreografado, cronometrado, sincronizado, é algo feito para aparecer. Para aparecer. Veja, um diácono tem que correr atrás de uma carruagem para pregar por um homem numa estrada deserta, para dizer para ele que aquele que ele estava lendo estava falando de Jesus, o homem vê a água, pede o batismo, ele é batizado, o homem simplesmente desaparece. E aquele agora convertido vai pregar o evangelho no continente africano. Acho que tá certo, o Rubinho colocou o mesmo... É a mesma coisa? Me ajuda aí, vai que eu errei. E é bom que eu erre. 7 a 11. É isso mesmo, Rubinho? Me ajuda aí, Rubinho. Rubinho é um bom pregador, grande pregador, professor. Né? Estudamos junto, lá em Mauá. Me ajuda aí se eu errei. Me fala a referência, a mãe ali. Eu acho que eu errei ali. É mesmo, tá certo. É isso mesmo? Tá bom. Então deve ser minha vista, né? É o óculos que está vencido. Ou é o papelzinho que minha mãe assinou, está amarelo. Tá certo, Rubinho? Obrigado. Então veja bem, mas o que eu quero dizer é isso aqui, que quem convence o homem, quem convence não é a aparência. Veja, e eu coloquei aqui, olha, ele diz que é o Espírito Santo. Na versão King James está escrito advogado. Na versão corrigida e fiel, que é essa que eu estou lendo, está escrito consolador. E na nova versão internacional, conselheiro. Veja que tudo vem da mesma palavra paracleto, paráclito, paraclito, sei lá. Eu só não sei como é que você vai cantar o hino da harpa, que está escrito e nós cantamos há anos do mesmo jeito. Você vai mudar? Não sei, problema é teu. Mas veja bem, Davocatus, um outro consolador que vá além, que quando eu for virá outro consolador, veja, da mesma espécie, da mesma natureza, que é o Espírito Santo, e ele também é conselheiro. Veja que a versão internacional, a nova versão internacional, que é a linguagem chamada de linguagem de hoje, chama ele de conselheiro. A corrigida e fiel chama de consolador.
E a King James chama de advogado, ou de advogado, que é a palavra paracleto. Por isso que algumas instituições ensinam paracletologia e outras ensinam pneumatologia, que é a mesma doutrina do Espírito Santo. Tá bom? Pneuma, paracleto, advogado, conselheiro, consolador, o amigo, aquele que você pode se apoiar, aquele que você pode, ele vai estar perto para te ajudar. Então nós temos que tomar cuidado com o novo evangelho. Agora, que nós já... Eu errei aqui, mas não errei? Vamos voltar aqui, Moiane, para a gente encerrar? Não errou. Não errei? Então tá bom. Bom se tivesse errado, que aí ninguém se julgaria perfeito, porque erra. Para encerrar, então, vejam bem. Com a questão ali das versões, que quem salva, quem convence o homem do pecado, do juízo e da justiça, poderia até explicar isso aqui também, do pecado porque eles rejeitaram, do juízo porque o diabo já está condenado e da justiça porque Jesus vai voltar. Esse outro evangelho ele é perigoso. Por que esse outro evangelho está perigoso? Por que nós vivemos um momento apelativo e os fins não justificam os meios? Sabe por quê? Pegue um copo, esses copos normais para tomar água. Tem pessoa que fala assim, me dá um copo de água. Não tem copo de água, tem copo de vidro, de plástico, de alumínio. Agora você pega um copo com água, é bem diferente. Ou com qualquer outro líquido. Ou sei lá, grão, o problema é teu. Pegue um copo de 120 ml, 180 ml. Coloque aí 10% dele de suco de uva. Para você não falar que eu estou falando para você pegar vinho. Você coloque 30% dele de suco de uva e complete o restante com água. Você pode dizer que aquele copo é um copo que está com vinho? Não, você vai dizer que ele contém vinho, porque a maioria é água. Você colocou 2, 3 gotas de suco de uva e completou o resto com água. Você vai dizer que aquilo é o suco de uva? De maneira alguma. Porque o suco de uva passou muito longe, muito longe. Você tem 150 ml de água e 30 ml somente de suco de uva. Você não pode dizer que aquilo é um suco de uva. Você não pode dizer que tem, você pode dizer que contém. Alguns lugares a apelação é tão grande que não tem. A parte do evangelho é muito pouco. A parte evangelística, a parte bíblica, a parte ortodoxa, doutrinária, ela é muito pouco utilizada nestes lugares, neste novo evangelho, neste outro evangelho, nessa apelação que nós vemos. E isso acaba não fazendo nem efeito. Acaba não fazendo nem efeito. Então vejam bem, o problema do outro evangelho não está do outro lado do muro. Não está na casa do vídeo, está na nossa casa. E nós vamos deixando ele entrar. Ele vem sorrateiramente. Lembra daqueles hinos antigos? Sapatinho de algodão, pisadinha de gatinho. Você não escuta, você não ouve. Quando você vê, ele já tomou conta. Então aqui está. Veja, apelo é uma coisa. É um chamamento, é uma convocação. É você atrair as pessoas a Cristo, não por você, não pelo que você tem, pelo que você é, pelo teu nome, pela tua razão social, pela tua posição social, mas pelo Cristo que está na tua vida. É muito diferente. Agora, quando Cristo, quando o Espírito Santo do Senhor, ele se retira, aí eu tenho que começar a usar a apelação, que são os artifícios excessivos, antiéticos. E é aqui que está o problema hoje em dia. Estamos usando muitos artifícios, muitos recursos, um excesso muito grande de apelações, veja, dentro da liturgia, da homilia, dentro do visual, dentro das estruturas gigantescas, que ficam vazias a maior parte do ano. Malemar consegue encher num dia de ceia, num dia de festa. O resto do ano vira peça de museu. Nós temos isso hoje espalhado no mundo inteiro. Igrejas em que pregadores ganharam 5, 10 mil almas
por finais de semana em pregação. Hoje, nos países aí, elas viraram museus, peças de museus, lugares de visitação para crentes do Brasil e de outras. A Europa, que foi o berço do Evangelho, o berço das missões. William Carey, homens que tiveram a participação, Robert Hikes com a escola bíblica. Hoje viraram o quê? Peças de museu. Quase ninguém conhece. Os nossos jovens, os nossos adolescentes não conhecem. Por quê? Porque nós fazemos o quê? Hoje fazemos uma coisa diferente. Pregamos um evangelho. Tem até a leitura bíblica, só não tem uma liturgia bíblica, só não tem uma homilia bíblica. Tem uma placa de igreja, mas não parece em nada com a igreja. Parece mais outras coisas. As propagandas parecem propagandas de, sabe, antigamente a gente via aquelas propagandas mirabolantes de cigarros, propagandas mirabolantes de bebidas alcoólicas. Hoje em dia nós estamos usando esses subterfúgios, esses esconderijos. Mas por que tudo isso? Veja bem, nós não queremos qualidade, nós queremos quantidade. E eu quero concluir com isso aqui. Os fins, meus queridos irmãos, não justificam os meios. Os fins não justificam os meios. Você pode falar que está usando tudo isso aí para ganhar almas para Jesus. Mentira. Porque para ganhar alma para Jesus precisa disso aqui, ter a presença do Espírito Santo, do púlpito à porta, da porta ao púlpito. Se não tem o Espírito de Deus, se você não está imbuído no Espírito de Deus, você pode usar o que você quiser. Serão conversões mentirosas, falsas, propagandas falsas, mentirosas. Você não tem mais, você está até envolvido com coisas esdrúxulas que o crente não pode fazer. Precisamos voltar, como Paulo convidou os Gálatas a voltar para o Evangelho genuíno, a palavra de Deus. Simples, pura e eficaz. E cheia do Espírito Santo. Nós precisamos estar cheios do Espírito Santo, porque podemos colocar o melhor terno do mundo, colocarmos os melhores sapatos do mundo, termos os maiores veículos automotores do mundo. É a mesma coisa que você fazer um bolo de açúcar. Vai atrair mosca, vai atrair formiga e vai atrair abelha. Só não vai atrair compradores, porque ninguém vai querer comer um bolo de açúcar que não é doido. Mas se você fizer um bolo de fubá, como é que chama, mãe, aquilo que põe em cima do bolo de fubá? Sei lá, aquele grãozinho verde lá, esqueci o nome. E um café quentinho, já lá na nossa, de onde vem meus antepassados, faz lá um cuscuz. É água, sal e fubá. Pega uma manteiga de garrafa, faz um café quente, bota em cima da mesa, vê se dura. O vizinho vai falar, tu fez cuscuz? Eu fiz. Quer um pedaço? Quero. O outro passa, e esse bolo é de fubá? Quer um pedaço? Quero. Coisa simples, mas chama atenção, não de formiga, não de mosca, não de abelha. Atrai o público certo, o alvo certo. Cuidado com esse outro evangelho, meu querido irmão. Cuidado, minha querida irmã. As aparências, você já sabe que em todo lugar a aparência engana. Tem gente que se encanta com a aparência quando vai ver era só a casca mesmo. Por dentro não valia nada. Não era nada daquilo que fazia. Não estou falando isso da igreja. Estou falando que tem pessoas que são chamadas a atenção pela aparência de outras. Quando vai ver, tadinho, a conta fica limpa. Coitadinha, a conta fica limpa, porque foi pela aparência. Não estou falando isso de igreja. Veja bem, nós estamos falando de igreja. Estou falando da aparência, cuidado. O outro evangelho, ele está entrando aqui de forma apelativa. Eu falei que já ia concluir, né? Apelativo. Sabe? Recursos, artifícios excessivos, antiéticos. Eu me lembro quando eu cheguei, para concluir, eu cheguei aqui, na cidade de Dracena, como é que você está curioso e não sabe ainda onde eu moro? Um determinado pastor, não era pastor assim tão como é hoje influente, ele olhou para mim e disse assim, pastor,
Se o senhor quiser encher a igreja cantando o hino 15, pode esquecer. Ora, meu irmão, o hino 15 é quase que o nosso hino oficial. Pelo menos para mim, na minha denominação, para mim o hino 15 é quase todo dia de culto. Eu gosto de cantar o hino. E ele tocou justo no hino 15. Eu disse, então o que é que eu tenho que fazer? Ele falou assim, é bateria, é guitarra, é não sei o quê, não sei o quê. Fazem 25 anos, meus queridos irmãos. 25 anos agora em abril se completam. Um quarto de século que nós estamos aqui. Minhas filhas aqui foram criadas, o meu neto nasceu aqui. Eu dirigi algumas congregações e em todas elas o carro-chefe para iniciar o culto era: ó quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e o seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Evangelho, boas novas de vida eterna. Boas novas. Para quem iremos nós, se só tu tens o Evangelho? Palavra de vida. Só o Senhor tem palavra de vida. Era isso que eu queria falar. Se gostaram, amém. Se não gostaram, reclame. Pode escrever. Então, os fins não justificam os meios. Deu a hora, irmã Eni? O momento que eu falei? Deus abençoe. Tomem cuidado com o outro evangelho. Às vezes você está achando que vai vir daquela coisa lá fora, daquilo lá, daquilo outro, daquele outro. E esse outro evangelho está bem parecendo uma tiririca dentro da sua casa, dentro da sua denominação. Parecendo uma tiririca, sabe, brotando. Vá lá e puxe, arranque, tire. Nós precisamos daquele que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Nós precisamos do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós precisamos da palavra temperada com sal, do Evangelho, voltarmos à evangelização. Tete a tete, na rua. Eu tenho orado para Deus me dar uma caixinha de som, um microfone. Aí você fala, mas você não tem dinheiro, irmão Maurício? Tem, não tanto, mas tem. Mas eu preciso. Eu preciso. Eu lembro meu irmão Adilson, ele sempre escutava um hino que dizia assim, eu quero voltar ao primeiro amor. Sabe? Voltar. Evangelismo, folheto, ar livres. Evangelho. Estou encerrando. Tá bem? Então tomem cuidado, meus queridos irmãos. Hoje nós temos visto um evangelho, estão usando coisas que não condizem com o evangelho. Estão usando meios, fórmulas, recursos, artifícios antiéticos, antibíblicos, anticristãos, espúrios à doutrina. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê um ótimo final de semana, que Deus nos abençoe, que Deus abençoe as escolas bíblicas dominicais. Senhores professores, por favor, voltemos ao Evangelho, puro, simples e verdadeiro, o bolo de fubá, o cuscuz, não aquele cuscuz cheio de coisa, que é chamado de cuscuz paulista, o cuscuz normal assim, fubá, água e sal, uma manteiguinha ou uma margarina, um café quente, e você passa a manteiga em cima dele e ele derrete, e você come. O evangelho simples salvou Paulo, o simples evangelho salvou Pedro. O simples evangelho fez alguém confessar que somente ele tinha palavras de vida. E o evangelho simples e verdadeiro fará toda a diferença nas nossas grandes estruturas, nas nossas grandes festas, festas para crente. Que Deus nos abençoe, que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua vida. Obrigado, irmã Eni, obrigado aos irmãos que eu não estou vendo, que participaram. Rubinho, um abraço, Deus te abençoe. Saúda também o Maurício, Cláudio, Dário, saúda os nossos.
aí no Jardim Itapé. Deus abençoe vocês, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Agora eu vou para lá desligar.